Pronto. E aqui, a gente grava em tudo quanto é lugar, né? Queridos, a gente dando continuidade aqui do que eu estava falando sobre se preparar, né, para este ofício, para esse cargo, para essa função, para essa responsabilidade de transmitirmos a palavra de Deus. O segundo texto que eu quero ler aqui, li com vocês, né, o Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, eu quero ler o 1 Timóteo agora, capítulo 4, tá? Vamos voltar um pouquinho aí na Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 12 até o verso de número 16. Recomendações do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo, tá? Então, são recomendações específicas, né? Direcionadas ao pastor, tá? A um pastor, a um obreiro, né? Enfim, aquele que é um oficial, aquele que está incumbido aí de pregar a palavra, né? De uma maneira mais oficial, tá? Eu não estou dizendo que quem não é obreiro, quem não é pastor, não pode pregar a palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquele que se propõe a pregar a palavra de Deus precisa entender a necessidade da preparação, porque ele não está expondo qualquer coisa, né? Ele está expondo a palavra de Deus. Então, olha a responsabilidade de nós falarmos assim: Deus está falando isso, isso e isso. O que nós estamos ensinando, as outras pessoas que estão ouvindo, elas têm como a palavra de Deus. Então imagina só, amados, se a gente fala coisas que não tem nada a ver. Se diante de nós tem lá pessoas, né, carentes de uma palavra de direcionamento na vida, se tem alguém lá que não conhece a Cristo, ainda não foi salva, ainda não é regenerada, e nós estamos ali como um canal de Deus, como uma ferramenta de Deus, né, para que Deus alcance essas pessoas. Então, como eu disse, fato, é Deus que opera, é Deus que age, é Deus que salva, liberta, enfim. Mas nós precisamos ser pessoas que se preparam para que Deus use, tá certo? Essa responsabilidade. Antes que eu leia aqui a recomendação de Paulo, e tem a ver com isso que eu vou falar, nós aqui, amados, vamos pensar aqui, vamos refletir. Cada um de nós aqui, imagina, né? Se a gente precisa de um transplante de coração, imagina que coisa grave, delicada, importante, é a vida, né? O transplante de coração. E aí a gente chega no hospital e aí a gente fala assim, tá bom, eu quero conhecer o cirurgião que vai fazer, né, esse transplante. E disse, ó, o fulano é esse aqui, mas ele não é cirurgião não. Ué, como assim não é cirurgião? Não, ele não é cirurgião, mas ele tem bastante experiência em órgãos, né? Ele, como assim? Não, conversa com ele, é melhor. Aí eu vou conversar com o cidadão que vai fazer esse transplante no meu coração. Eu digo assim, o senhor não é cirurgião? Ele falou, não. O senhor não estudou em uma universidade, o senhor não conhece toda a anatomia, não, ó. Eu até conheço bastante coisa, porque eu trabalhei 15 anos no açougue. 15 anos no açougue. Então eu conheço bastante coisa de órgãos. Até desossar, separar os cortes, eu conheço tudo, né? Nessa questão de órgão. Não, mas calma aí, o senhor não estudou medicina, o senhor não é especializado, porque não é só estudar medicina, né? Tem que ser um cara especialista, um especializado. Além de estudar medicina, o cara ainda precisa fazer aperfeiçoamentos, especializações para ser um cirurgião, enfim, né? Tem lá suas especialidades a medicina, né? Então você tem o médico da mulher, você tem o médico do homem, você tem o pediatra, o médico da criança, o médico do idoso, você tem, né, o cara que lida lá com a cirurgia neurológica, não é a mesma do coração. Então, imagina, você fala, não, eu não vou confiar jamais que esse cara vai tentar operar, me abrir o peito aqui. Não, não vou. Quem é o doido que vai falar, não, tá tranquilo? A gente não aceita isso. Por que nós aceitamos pessoas que tratem a nossa vida? Porque nós aceitamos gente despreparada, aqueles que nós entendemos que são seus responsáveis para nos alimentar espiritualmente, né? Por que a gente aceita isso, amados? Não tem uma coisa muito errada nisso, né? Então, assim, nós precisamos entender que as coisas de Deus são muito sérias, porque lidam com a eternidade, lidam com aquilo que vai dizer respeito à qualidade de vida espiritual
tá certo? Daquelas pessoas que estão lá ouvindo. Então imagina só, se eu não me preparo para dar aula para vocês, se eu sou um cara que não estudo, um cara que não estudou, que nem fez um curso de teologia, eu estou dando teologia para vocês, no nível bacharel, imagina se eu não fiz nenhum básico. Mas eu sou um cara disposto, um cara carismático, né? Um cara com boa vontade, isso não é suficiente, né? Se eu não trouxer para vocês uma aula, um conteúdo de qualidade, vocês no mínimo vão se desinteressar por isso, tá? É claro, amados, como eu disse e volto a dizer aqui para vocês não entenderem, né? O que eu me expresse de uma forma errada aqui, achando assim que a preparação humana é tudo e é o suficiente. Não é, mas ela contribui, ela faz parte, é o próprio Deus que nos direciona a fazer isso. Vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 ao 16. Olha o que está escrito. Já lemos o 2 e 15, né? 2 Timóteo 2 e 15, que fala que o obreiro precisa apresentar-se a Deus aprovado como aquele que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que é perito na palavra, tá? Verso 12 em diante. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra aqui não é palavra de Deus não, tá? É na fala mesmo, na fala. Na palavra, no trato, no tratamento, no amor, no espírito, né? Na disposição, na fé, na pureza. Verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, olha só as recomendações do apóstolo Paulo para um obreiro, para um pastor. Que ele seja de fato, amados, leitor, pesquisador, que ensine, né? Paulo escrevendo aqui também em 1 Timóteo, no capítulo 3, exigências para o obreiro, tá? Ele vai falar que entre, né, diversas exigências lá, entre elas, está lá, apto para ensinar. Precisa ser uma pessoa qualificada, né, para ensinar. E quem prega, ensina. A pregação não é outra coisa a não ser instruções de Deus, né? Não é outra coisa senão orientações, ensino de Deus, para como o homem deve viver. É Deus instruindo as pessoas por meio da pregação, tá certo? Então a gente entende aqui a necessidade do preparo, da pessoa ser essa pessoa de fato, que entende a responsabilidade que está sobre sua vida, né? Vamos continuar aqui na leitura do slide, tá? Vamos ver aqui a leitura do slide para a gente continuar. Deixa eu ver se o que aconteceu aqui. Acho que deu algum probleminha, né? Mas vamos junto aqui para a gente tá continuando aqui na transmissão para vocês ao vivo, tá? Acho que caiu a conexão aqui dos irmãos, mas a gente continua aqui na gravação, né? A gente vai junto aqui. Vamos ver aqui, só fazer uns ajustes, tá? Mas bora nós. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Tá voltando aqui a nossa conexão. Bora lá. Não é fácil não, hein? Pessoal que vai acompanhando ao vivo aqui, precisa ter uma paciência monstra. Vamos lá, queridos. Aproveitando tomar água aqui, né? Voltaram agora? Tá todo mundo voltando aí? Tá, maravilha. Olha aí, o pessoal voltando. Voltou, né? Tá tudo certo, amados? Voltou. Ótimo, agora sim. Pronto. Então vocês ficaram assustados, né? O arrebatamento. O Cabate não te abandona. Vamos lá. Tudo certo? Posso continuar agora? Posso? Pode, mas o senhor não está aparecendo, não. Não estou aparecendo. Minha nossa, deixa eu Não. para vocês. Então vamos lá. Agora sim. Oh, tá bom. Vamos lá, queridos. Ó, eu estou no slide aqui lendo, tá? Vou ler um pouquinho mais para vocês sobre, então, a questão da preparação
do pregador, né? Vida espiritual. Falar sobre Deus, a palavra e o ministro, né? O ministro é aquele que serve, né? É o servidor. Então, Deus, pregador, ouvinte e comunidade, tá? O pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem levando a Deus. Então, olha só, o pregador dirige-se a Deus e transmite ao ouvinte a mensagem levando a Deus. Tá? Então, é o papel do pregador. Baseando-se em 3 passagens aqui da vida de Pedro, ó, o pregador ele deve ser aquele que esteve com Jesus, Atos capítulo 4, tá? Então, se vocês quiserem abrir aí, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 13, bora lá ver se a gente lê juntos aí. Atos, capítulo 4, verso 13. Isso, tá? Minha conexão aí dos irmãos, né? Bora lá ver se a gente consegue aqui, mesmo com essa oscilação aqui, dar continuidade. Vamos lá. Atos, capítulo 4, verso 13. Tá, mas não conseguindo ouvir? Mesmo com essa oscilação? Consegue estar ouvindo aí? Os irmãos? Melhorou agora. Tá, melhorou? Tá oscilando, não tem jeito, né? Mas aqui tá gravado na íntegra, tá? Depois eu vou postar a aula para vocês lá, caso vocês percam aí algum fio da meada. A gravação tá na íntegra, tá bom? Então, Atos capítulo 4, ó, primeira coisa então, aquele que esteve com Jesus, né? O pregador deve ser aquele que esteve com Jesus. Capítulo 4, versículo número 13, está escrito assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, que Pedro e João tinham suas limitações intelectuais, eles tinham. Eles não eram como Paulo, por exemplo, né? Então, a gente viu que Paulo, ele era uma pessoa, humanamente falando, muito capacitada, tá? Intelectualmente falando, culturalmente falando, né? Socialmente falando, uma pessoa que tinha autoridade entre as autoridades, né? Então, o apóstolo Paulo, e olha só que coisa interessante, por exemplo, Pedro escreve 2 cartas, Paulo escreve 13 cartas, né? Uma delas é a mais profunda que tem doutrinariamente falando, teologicamente falando, que é Romanos. Então percebe que Deus usa, de fato, todos. Mas percebam que quanto mais essa pessoa ela é capacitada, né, mais o Espírito Santo terá material, né, para usar essa pessoa. Então é fato que Deus usa a todos, queridos, nas suas limitações. Mas quanto mais a gente se prepara, mais o Espírito Santo nos usará com uma envergadura maior, né? Com o leque será maior. Na brincadeira, vocês estão me ouvindo aí, né? Eu estou vindo saindo aí. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá? Vamos ver aí. Mansandra, a irmã que está com o microfone aberto, está ouvindo? Tá tudo certo? Só para eu falar para vocês aqui um ponto que eu acho interessante. Porque Deus de fato usa a todos, né? Deus usa os letrados e os iletrados, né? Deus usa até o analfabeto, como diz lá, ou como mostra lá em Gênesis, né? Vocês sabiam disso ou não? Já falei isso para vocês? Deus usa o Jacó é analfabeto, né? Não sei se vocês sabem dessa informação aí. Jacó era analfabeto, Não. Jacó amava Raquel e não lia. Então, era analfabeto. Se não entenderam a piada, porque a piada foi ruim, né? Mas vamos lá. Ele amava a Raquel e não lia. Lembrei. Então, brincadeira, a gente vai falar, inclusive, que tem que tomar muito cuidado, né? O pregador não ser como que fala? Um stand-up, né? Aquele comediante que conta só piada. Cuidado, viu? Então, assim, uma piadinha ainda, para não quebrar um gelo, tá tudo certo. Mas ser um stand-up gospel não dá, né? Assumir o púlpito e ficar contando piada 30, 40 minutos, não dá certo, não. Mas vamos lá. Só para distrair aqui, para eu ver se vocês estavam aí de fato ligados, tá? Então, primeira coisa, tem que estar com Jesus. O pregador deve
ser aquele que esteve com Jesus, ou seja, tem uma relação íntima, profunda com Cristo, tá? O mensageiro da palavra, ele também faz parte da mensagem no sentido que terá muito mais propriedade e autoridade se essa pessoa tem que ser regenerada. Como que eu vou falar de um Cristo que eu não conheço e não ando com ele? Como eu vou falar de verdades que eu não tenho, né, as convicções? Como eu vou falar de algo, como eu disse, que eu não entendo na profundidade, ou que eu não tenho pelo menos a clareza dela? Como isso é possível, né? Então, assim, as pessoas podem até falar, mas falarão uma superficialidade, falarão sem propriedade. É por isso que a gente vê muitas pessoas pregando, falando, mas a gente não vê o público, né, dessas pessoas sendo amadurecidas, transformadas, salvas e libertas. Muitas vezes se dá pelo fato de que o canal lá está ruim, né? O canal lá está contaminado, o canal lá muitas vezes não é nem um salvo, chegando no extremo aqui falando, né? Então é possível que tenha pessoas pregando aí e nem regenerados são, e nem salvos são, e nem são pessoas que de fato amam a Cristo e servem a Deus de fato com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento, enfim, né? Então, primeira coisa, tem que estar com Jesus. O pregador deve ser aquele que esteve com Jesus. O pregador deve ser aquele que fala como Jesus, né? Mateus capítulo 26, versículo 73. Então vamos lá para o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26 e o versículo de número 73. Diz assim na minha versão, né? 26 e 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então, naquela ocasião que Pedro estava na fogueira e pergunta, né, você conhece Jesus? Ele diz, não conheço não. É aquela coisa toda, né? Negou Jesus. Mas olha que coisa interessante. Jesus esteve com Pedro, Pedro esteve com Jesus 3 anos e meio. Jesus influencia tanto a vida de Pedro, que mesmo ele negando, havia nele evidências, né, de que ele foi um homem que andou com Jesus. Jesus o influenciou a ponto de ele falar, a forma que ele falava. Eu não sei se era sotaque, eu não sei como que era exatamente, mas alguma coisa identificou lá que na fala dele, que ele esteve com Jesus. Então, falar como Jesus, né? Eu digo, a forma, a brandura, o conteúdo em si, ou seja, nós temos as palavras de vida eterna, falarmos como Jesus falava. Terceiro ponto aqui, o pregador deve ser aquele que fala de Jesus. E aí a gente vai para Atos capítulo 4, voltamos para Atos, né? Agora no capítulo 4, verso 10, que diz assim: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esses são diante de vós. Então eles estavam falando de Jesus. Pessoas que falem de Jesus não só no púlpito, não só na pregação, mas gente que o coração dela, a mente dela, a vida dela, transmita a palavra de Deus, fale, né? A pregação no púlpito, amados, é um aspecto da vida do pregador na pregação, porque o pregador fala de Cristo todas as vezes que lhe for oportuno, e a Bíblia diz até quando não for oportuno, ele ainda mesmo assim fala, né? Então a gente vê essas características aqui que devem estar na vida do pregador, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.